I used to rule the world. Seas rise when I gave the world. Now in the morning I sleep alone. Sweep the street I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Listen as the crowd will sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand above pillars of salt and pillars of sand. Gente, bom dia. Vamos dar início hoje ao nosso terceiro dia. Estamos na nossa reta final, mas hoje temos a honra de apresentar para vocês a professora Edna Del Pomo. Edna é minha amiga pessoal, mas independente disso eu tenho um respeito enorme por ela. Ela é uma pessoa que começou a estudar o egresso na década de 70, quando ela fez a tese de mestrado dela, em que ela começou o estudo sobre egressos. Hoje ela é professora da UF, doutoranda, também estudando ainda o egresso, faz pesquisa lá no patronato conosco, e é uma pessoa humana sensacional. Porque assim, a gente tem uma mania de qualificar, né? Doutor, fulano, ciclano, mas ela é uma pessoa maravilhosa. Ela é uma pessoa humana, ela não tem aquele estigma da academia, de que eu estou em cima, o outro está embaixo. Ela acolhe, ela chega lá, ela fica almoçando com a gente no refeitório. Ela é uma de nós. – 40 minutos, por favor. Mariângela, obrigada pelos elogios. Só um momentinho. Quem vai coordenar é a Sandra, tá? Eu vou ficar aqui só admirando. Gente, é um prazer muito grande estar nesse evento, que a Mariângela deu sangue para organizar, e fui testemunha disso. E falando de um tema, de um objeto, que eu tenho o maior carinho. Eu estudo há muitos e muitos anos a questão do egresso. E estar aqui hoje nesse tipo de evento, especificamente sobre isso, é algo assim muito importante mesmo. Vou rapidamente me apresentar para vocês. Meu nome é Edna Del Pomo. Eu comecei o estudo do tema do egresso quando eu fui fazer minha dissertação de mestrado. Eu queria estudar um grupo que fosse muito estigmatizado. Como socióloga, eu queria mestrado em sociologia. E eu rodei tudo, fui procurar prostituição, homossexualismo, tudo, nada daquilo me interessava. Eu tinha um amigo em Niterói, que era um defensor público, Raul Portugal Filho, aliás, um grande defensor público, que era meu colega, dava aula comigo. Aí um dia ele me perguntou: você não quer ir numa cadeira, na prisão? Eu falei: eu numa prisão? Não vou fazer lá. Vamos lá comigo. Aí eu fui. A minha mãe ficou apavorada, mas eu fui. Quando eu entrei lá, e ele achando que eu ia ficar apavorada lá dentro, quando fecharam aquelas portas atrás de mim, aquelas portas de ferro com aqueles barulhos, eu me senti tão feliz. Falei: é aqui mesmo que eu quero ficar. Sobre esse projeto, eu quero dizer o seguinte: nós ficamos, eu e o grupo que fez, um pouco frustrados, porque nós não conseguimos colocar em prática o que nós apresentamos a ele para o patronato.
a causa foi a seguinte. A diretora do DESIP da época, porque o patronato estava subordinado ao DESIP, argumentou comigo que não tinha verba para o patronato, porque a verba era toda mais destinada para a questão de segurança. A segurança era a prioridade e o patronato não. Então, o que sobrava de verba não dava para fazer o projeto. A LEP era de 84 e nós estávamos em 1991, não tinha um conselho da comunidade criado no estado do Rio de Janeiro. Aí eu falei, eu posso tomar conta disso, tentar criar esses conselhos? Ele falou, pode. Aí me nomeou uma comissão para implantação e estudos de conselho penitenciário, mandamos ofício a todos os estados dos conselhos penitenciários, pedindo para eles informarem aonde tinha o conselho da comunidade e o regimento. Porque o primeiro objetivo delas, elas eram uma casa de correção. Se vocês observarem, ficou ainda, não derrubaram, eu passei lá esses dias, aquele portal de entrada enorme, alto. Olhem lá para cima, vocês vão ver a data, 1800 e qualquer coisa. Embaixo está escrito, Casa de Correção. Que o direito penal tem o controle político. O que equivale a dizer que as pessoas são presas pelo que elas são e não pelo que fazem. Ressocialização e não faz, não, ela é coerentíssima demais, porque o objetivo dela não é esse. O objetivo da pena é a exclusão, o objetivo da pena é a estigmatização, porque ela é política. Ela já tem uma população alvo dessa pena. Antes de ser preso, o indivíduo fazia parte de um esquema social amplo, com direitos e deveres, normal, né? Parte de uma estrutura familiar e com expectativas e forma de vida mais ou menos sob controle de sua própria vontade, normal. Ao ser preso, ele tem um despojamento de sua identidade, que vai desde a perda do controle da maneira de se apresentar perante os outros, até a perda do direito de escolher a hora de comer, de dormir, etc. E quem conhece cadeia, prisão, sabe disso. O sujeito perde, ele não tem mais, ele não escolhe mais a hora que vai acordar, não escolhe a hora que vai levantar, não escolhe a hora de comer, ele é todo teleguiado, não escolhe a roupa que vai vestir. Você imagina, uma pessoa que passa sobre esse regime 10, 15 anos, 20 anos, ela vai se infantilizando, vai perdendo todo a sua vontade, não tem mais. Bom preso para a administração, porque ele já está aprisionado, ele já assimilou toda aquela forma da prisão. Que, aliás, o juiz Valois fez aqui uma referência, chamou atenção, me lembro, em que ele fala que os operadores que trabalham nas instituições, ele acha que é muito melhor vocês terem conflito do que assumir o discurso ressocializador. Com a Mariângela lá no patronato. Olha que pérola que nós achamos. A origem da palavra patronato, reparem bem, autoridade de patrão. Padroado. Proteção concedido por pessoa poderosa a um infrator. Olha que coisa, né? Aí, gente, tem que beijar minha mão, hein? Patroa. Acontece o seguinte, que patronato não é talvez uma palavra, né, das mais interessantes para isso, mas mostra muito bem uma sujeição que ainda existe. De um outro artigo que eu escrevi sobre vitimização carcerária, em que eu sou muito criticada, até pela minha própria família, como uma pessoa que defende bandido, defende preso. Ninguém tem a capacidade de entender que eu defendo os direitos humanos da pessoa presa, mas isso é um pouco difícil. Então, como eu sou muito criticada por isso, eu botei esse texto nesse livro, então eu falo o seguinte:
que quando se aborda aspectos do processo de vitimização dos presos pelo sistema penitenciário, não se pretende desviar o enfoque para esconder a violência dos atos praticados pelos condenados. Esse é um discurso retórico que se ouve quando se apoiam, se expõe às constantes violações dos direitos humanos do preso. Vem logo esse discurso. E sim para enfatizar que a recuperação ou ressocialização, que eu coloquei entre aspas, do infrator só será de fato alcançado quando este se integrar no sistema social. Enquanto ele não se integrar, não é feito isso. Aí sim, tornando produtivo, econômico e socialmente, poder pensar na melhor forma de ressarcimento do dano causado à comunidade. Além de, sem sombra de dúvida, ser a melhor satisfação que os órgãos públicos poderiam prestar à sociedade com relação aos recursos investidos. O sistema é retórico e o objetivo é manter um círculo vicioso da punição, um círculo vicioso da reincidência, para que eles fiquem sempre, cada vez mais, alijados do sistema político, econômico, social. Muito obrigada. Nós agradecemos a professora Edna. E a Sandra agora tem a palavra. Eu vou só fazer algumas considerações, não vai dar tempo. Desculpe, Sandra, deixa eu te apresentar. A Sandra Figueira pertence à equipe do Patronato Magarinos Torres, é doutoranda da Unirio. E... Não, sou historiadora, escrevi errado a historiadora. A culpa é da chefe aqui, né? Pula essa parte. Gente, eu também sou formado em História e agora eu estou no doutoramento em Memória Social, já fiz o mestrado. Inclusive, meu mestrado era sobre arquitetura prisional, que a nossa arquitetura não é panótica aqui no Brasil, mas não é sobre isso que eu quero falar. Memória social o quê? Memória social é uma disciplina transdisciplinar, interdisciplinar, que foi criada pela CAPES. A CAPES, na década de 90, ela começou a reforçar os estudos interdisciplinares, que eu acho que a professora também faz parte lá na UF. Agora, eu vou só fazer duas ponderações aqui, que a professora colocou que as pessoas são presas pelo que elas são e não pelo ato que praticam, que o objetivo da pena é excludente. Ontem, quando o doutor Valois falou que eu fiz, ontem que eu fiz uma observação, foi justamente nesse sentido. Quando uma pessoa é encontrada no meio de outras, no blitz, por exemplo, policial, que é uma das coisas que eu estudo na tese das causas da reincidência criminal, ela, se ela tiver uma folha de antecedentes criminais, mesmo que ela não esteja praticando ato nenhum, ela vai ser punida, talvez fique preso e o outro que estava praticando não fique. Então, essa questão é muito séria. Eu encontrei agora, recentemente, nessa pesquisa que estou fazendo, entre 20 entrevistados, uns 5 ou 6 falaram que aquele ato criminoso específico pelos quais elas estavam presas, lá no Evaristo Moraes, quando eu te encontrei em agosto, não foram praticados por elas não haviam praticado. 3 dessas pessoas, nesse período, foram absolvidas. Os príncipes ficavam na torre, com os seus serviçais à porta. Vocês não lembram? Para pensar num filme medieval. Os seus serviçais às portas, e a torre era extremamente ventilada. Por isso que a Rapunzel joga as tranças da janela da torre. Ela não está na masmorra. Bem, meu nome é William de Oliveira, eu sou conhecido como William da Rocinha e me insiro nesse texto, porque o William da Rocinha surgiu após a minha prisão. Então trocaram meu nome de William de Oliveira, virou o caso William da Rocinha. E até hoje, quando eu falo, quem é o William de Oliveira? William de Oliveira, William da Rocinha. Você acha que você absorveu isso? Oi? Você absorveu isso? Não, inclusive eu me senti nesse texto, os efeitos da pena, antes e depois. Então, pela primeira vez, assim, desde... Você foi absolvido, né, William? Na verdade, a minha prisão, eu tive uma condenação na primeira instância, né? Mas fui condenado, não porque a polícia investigou ou por nada, né? Eu fui condenado pela minha verdade. Pela minha verdade. Porque quando eu fui preso, eu omiti um fato. E como um homem servo de Deus,
pastor Cláudio aqui é testemunha, eu me consultei com ele e falei, pô, pastor, isso está me incomodando. E no dia do meu julgamento eu falei toda a verdade, entendeu? Então, eu não fui condenado por ser investigado, por envolvimento com nada. Eu fui sentenciado pela minha verdade. Porque quando descobriram que existia uma testemunha que editou, que filmou, que aquele vídeo nunca foi filmado por um morador e foi filmado pelo próprio traficante, com pessoas que eram ligadas a ele, aí houve uma reviravolta no caso, né? E essa palestra hoje me deixa completamente inserido. Parece que eu vi a minha vida dando uma volta, né? Na questão do antes e depois. Até hoje eu ainda tenho problemas com isso, né? Problemas familiares, problemas... Até porque eu não tenho uma vida reservada. Onde eu vou, as pessoas às vezes conhecem. E eu sou olhado por todo mundo e não sei quem está me olhando, né? Pela repercussão do que aconteceu. E a minha verdade foi o que me condenou, né? A juíza não tinha mais nada e resolveu me condenar porque simplesmente eu disse a verdade sobre o caso. Eu tinha omitido que tinha devolvido o dinheiro e disse a verdade que tinha gastado, porque a obrigação ali era real, era pegar aquele dinheiro para fazer um anseio do que eu estava sendo ameaçado a fazer, que era colocar uma boca de urna, que era uma coisa ilegal na campanha, para defender um candidato que o tráfico apoiava. Meu nome é Edith, eu sou assistente social, trabalho na Fundação Santa Cabrine. Eu estou coordenadora da Rede de Apoio ao Egresso do Sistema Penitenciário, que é uma rede abrangente, né, que trata, engloba tanto entidades governamentais quanto não governamentais, em busca de alternativas para atendimento das demandas dos egressos. Eu entrei na Fundação Santa Cabrine. A Fundação Santa Cabrine, para quem não conhece, é responsável pelo trabalho prisional aqui no estado do Rio de Janeiro. E entrei justamente na época do Nilo Batista. E eu sou uma das fundadoras da Associação de Servidores da instituição. E a Associação de Servidores sempre tem um interesse corporativo, né? Vamos manter a instituição. Como é uma instituição de administração indireta aqui no Rio de Janeiro, o governador, na época, era o Nilo Batista, ele teria a possibilidade de extinguir a instituição. E aí a Associação de Servidores fez um trabalho assim árduo de convencimento. Social, sou estagiário da SEAP, lá no Vicente Piragibe, no Instituto Penal. Na verdade, eu não tenho em si uma pergunta fechada, né? Mais um relato de experiência que eu vivi, né? Eu sou... Desde criança, né? Eu sou de áreas periféricas da Baixada Fluminense, atualmente moro em favela, lá em Duque de Caxias, e estudo hoje na Zona Sul do Rio de Janeiro, na URCA, né? Pela Unirio. E é muito interessante como que é o tratamento diferenciado nos espaços, né, geográfico, né? Eu lembro quando adolescente ainda, 12, 13 anos, um grupo de amigos, a gente estava conversando, próximo ao colégio, em São João, e a abordagem policial foi completamente truculenta, né, uma abordagem bruta mesmo, né, enfim. E a gente não estava fazendo nada de errado, não tinha nenhum tipo de droga, nada, enfim. E como que esses dias na Zona Sul, na praia, né, com os amiguinhos brancos, vamos dizer assim, né, embora eu também seja, né, mas como que a abordagem foi completamente diferente no sentido de não criminalizá-los, de não querer levá-los à prisão mesmo, que poderia ter sido feito em flagrante, né, por utilização de entorpecentes ilegais e tudo mais, né, e como que recentemente caiu na rede, né, que a abordagem policial ela é para negros e pardos, né? Não sei se todo mundo viu, né? Saiu um documento da PM oficial, né, falando que a abordagem ela tem esse foco em si, né? Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia. Eu me chamo Luiz Cardoso. Também sou um egresso do sistema penal. Mas está no folder. O meu nome está no folder, vocês perceberam? Luiz Cardoso, cantor gótico. Vocês gostaram disso, né? E eu tenho algumas considerações a fazer no que diz respeito a esse congresso que está em curso e que muito, eu não diria me envaideceu, mas enriqueceu a minha existência. Porque nos idos de 1988 e 89, eu ingressei no sistema penal. E naquela oportunidade,
quando eu cheguei dentro do sistema penal, era uma situação calamitosa. Antônio Carlos Costa, fundador da ONG Rio de Paz, nosso parceiro, que compareça, vem até aqui à mesa. Bom dia, quero agradecer de coração a Maria Ângela, que eu conheci recentemente, que ganhou o coração de todos nós do nosso movimento, porque é maravilhoso encontrar alguém desempenhando na nossa sociedade um papel tão oposto daquele que é desempenhado pela maioria de nós, que ansiamos pela destruição desses que nós consideramos o lixo da sociedade. Eu não venho aqui falar do ponto de vista técnico, nem do ponto de vista acadêmico. Vim aqui, na verdade, falar do ponto de vista, vamos assim chamar de testemunhal. A minha experiência com uma carceragem da Polícia Civil. Durante a maior parte da minha vida, eu nunca me preocupei com esse mundo. Até que, em 2007, nós começamos a fazer manifestações de rua visando a redução do homicídio no Rio de Janeiro. Então, dia 28 de dezembro de 2006 foi um ano decisivo na minha vida. 19 pessoas foram mortas nos mais diferentes pontos da região metropolitana do Rio de Janeiro, sendo que 8 delas foram queimadas vivas dentro de um ônibus. Quando eu olhei para aquilo, eu disse, chega, não vou mais conviver com esse silêncio, vou para as ruas, vou protestar, porque não é possível que em pleno regime democrático vivamos num estado onde vidas humanas são interrompidas diariamente e ninguém faz oposição à barbárie. Vou para a rua. E me ocorreu a ideia, junto com alguns amigos, de nós montarmos um cemitério na praia de Copacabana, com cruzes pretas, em número proporcional ao número de pessoas que haviam sido assassinadas no estado do Rio de Janeiro nos 2 primeiros meses de 2007. O que nós não esperávamos é que a manifestação alcançasse tamanha repercussão no Brasil e no mundo. Foi primeira página dos mais importantes jornais do nosso país, abertura do Jornal Nacional, e a partir dali o nosso movimento nasceu. Só que nasceu da seguinte forma: era um movimento de classe média, com pessoas sem o mínimo conhecimento de segurança pública. Me fazendo a seguinte pergunta: vem cá, vocês não fazem nada, não? A partir dali, nós passamos a ser identificados pelos meios de comunicação como um movimento de combate à letalidade e composto por pessoas que conheciam a realidade do mundo da segurança pública. Mas faltava uma informação em meio a tudo aquilo que nós fomos descobrindo, e à medida que nós descobrimos era só susto, só perplexidade, só indignação, a tal ponto que hoje eu posso lhe dizer que eu perdi completamente o respeito pela autoridade pública no nosso país, em razão desse contato com o Rio Underground, com toda a maldade que eu vejo ser praticada diariamente na nossa cidade e, por que não dizer, no nosso país. Fomos a São Paulo, compramos remédio, erradicamos pelo menos durante um tempo a sarna ali dentro e começamos a fazer trabalho de aconselhamento, inclusive tendo que socorrer os próprios policiais que estavam também sofrendo grave violação dos direitos humanos, que eram 900 presos sob os cuidados de 2 policiais da Polícia Civil. É um absurdo. Um absurdo. Só que Zacone abriu por demais a porta pra gente. Nós entramos com máquinas de filmar e de fotografar ali dentro. Saímos filmando, fotografando tudo. Eu me lembro que no mês de novembro, isso está no YouTube, eu peguei um pico de calor ali dentro. Sabe quando vem aquele clima ameno e de repente dá aquele pico de calor como deu agora? Gente, eu me lembro dos presos tombando na carceragem. Sabe, eu me lembro de um dentista amigo nosso tendo que desenrolar a língua de um rapaz, gente convulsionando, calor. Eu me lembro que eram 2 minutos ali dentro, Mariana. Como Deus faz as coisas. Não podia imaginar que hoje nós chegaríamos no ponto que nós nos encontramos. Essa moça preciosa entrou na nossa vida. Preciosíssima.
Um dos detentos de Neves nos procurou. Depois de Neves, foram 4 anos em Bangu. Ele veio parar no Aberto, ali no Crispim Ventino, e em razão da experiência que teve conosco em Neves, nos procurou na esperança de se tornar membro do Rio de Paz. Como é bom essa história de você viabilizar a vida do seu semelhante. João bate lá no Jacarezinho. Nessa altura, o movimento saiu da Barra da Tijuca de Copacabana e botamos a sede na Rua do Rio, no Jacarezinho. Antes da UPP. Só Deus sabe o que nós passamos para botar a sede no Jacarezinho, na Rua do Rio, sem dinheiro público. Por minha preferência política, a Dilma foi eleita dizendo o seguinte: presidente, a senhora passou pelo regime militar e conheceu os porões da ditadura. Como é que a senhora tolera que quase 600 mil brasileiros vivam em campo de concentração? Fica aqui uma proposta. A lição que nós aprendemos nessa história de fechar as carcerárias da Polícia Civil. Gente, não adianta nós ficarmos nesses congressos. Isso aqui é ótimo, que nos encoraja, amplia a nossa visão, aprofunda o nosso ponto de vista sobre esse problema social que nós estamos enfrentando. Nós temos é que ir à luta. Basta que nós nos unamos, tá bom? E lutemos para que o país fique livre dessa vergonha. Porque é triste eu chegar em Dachau, olhar para o que os alemães fizeram com homossexuais, com judeus, com ciganos, e dizer para mim mesmo: e o mesmo acontece no meu país. Mas com a estada do meu amigo, meu irmão, meu pastor, eu tinha que me pronunciar mais uma vez, porque eu fui convidado por ele, estivemos tanto na carceragem e fizemos algumas coisas que não fizemos o que tínhamos que fazer. E também junto ao grupo dele na Barra. A minha pergunta é: o senhor disse aqui, todos ouviram, que no momento, se pensasse, não faria, tu agarrou nas grades e disse para os presos: eu dou a minha palavra que... Então, eu sei que o senhor é um homem de palavra, porque já estivemos. E eu queria saber, o senhor pode nos dar a sua palavra e dizer como podemos nos unir para essa proposta que o senhor aqui falou? A reforma Excelente, eu posso fazer as 4 perguntas. Essa pergunta.